Bom dia, queridos. A paz do Senhor a todos. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem e com seu coração descansado em Jesus e confiando em Jesus nesse período difícil que nós estamos vivendo. E hoje nós começaremos aqui a Novo Ser School, Eclesiologia, como foi divulgado. E eu quero que você ore comigo aí na sua casa nesse momento. Vamos fazer um período de oração para que a sua mente possa estar totalmente desbloqueada, para que a sua mente possa estar sensível ao Espírito Santo, aquilo que Ele quer ensinar para você. Amém? Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, nós entramos, Pai, nesse momento em oração. Pai, visita a casa, Pai, visita a família dessa pessoa nesse momento, Espírito Santo. Onde essa pessoa está, Deus? Conforme está escrito na Tua Palavra, Senhor, no Salmo 119, Senhor, no verso 18, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da Tua lei, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, essa pessoa, Pai, que não consegue entender a Tua Palavra, essa pessoa, Deus, que tem dificuldade de entender o que está escrito, Senhor. Eu oro, Pai, por um espírito de discernimento, de entendimento e de sabedoria seja sobre a vida dela agora, em nome de Jesus, Pai. Pai, esta é a minha oração, Deus, em nome de Jesus, Deus, que nós possamos aprender, Pai, da Tua Palavra, Pai, que o Senhor se revele a nós, Pai. Em nome de Jesus, é isso que nós oramos, e você aí na sua casa, você diz amém. Queridos, a matéria, como eu disse, como foi divulgada, a eclesiologia é uma matéria muito ampla, mas que nós vamos focar na parte de ministérios. Só que não somente na parte de ministérios, para você descobrir seu chamado, para você descobrir seu ministério. No início da caminhada, todos nós temos dúvidas relacionadas a isso. Você tem dúvidas? Em algum momento da nossa caminhada com Deus, a gente diz, Senhor, qual que é meu chamado? E ficava indagando e ficava questionando a Deus. Mas aqui a gente não vai falar somente isso, serão 3 aulas. Essa é a primeira aula, a segunda no próximo domingo e no outro a última aula, a terceira aula. E nessa primeira parte 1 dos falsos profetas. Porque para a gente entender com mais clareza o verdadeiro ministério, a gente precisa denunciar aquilo que é falso. A gente precisa profetizar a queda dos falsos altares até mesmo dentro de você, até mesmo dentro de mim. Eu preciso matar o lobo que está dentro de mim. Porque o lobo, ou vamos entender assim, o velho homem, ele está dentro de você. Se ele está dentro de você, isso tipifica também que existe um lobo dentro de você. É muito fácil eu chegar para uma pessoa, é muito fácil você chegar para uma pessoa e falar assim, aquele pastor ali é lobo. Aquele profeta ali, ó, é lobo no meio das ovelhas, com pele de ovelha. É muito fácil. Todo mundo enxerga assim, mas ninguém quer enxergar o lobo que tem dentro da gente, o lobo que está dentro de você. Então aqui, eu quero que você pegue a sua Bíblia nesse momento, já tinha que ter pegado, pega a Bíblia lá, abre comigo a sua Bíblia, enquanto aqui o cameraman vai colocando os versículos aqui para ajudar o pessoal, mas mesmo com os versículos na tela aí, acompanha na sua Bíblia, amém? Para a gente estudar junto. 2 Pedro, capítulo de número 2, Segunda carta de Pedro, capítulo de número 2. Antes eu quero falar para vocês aqui a definição do falso profeta. Eu até frisei aqui, é alguém que se proclama detentor dos dons do Espírito Santo. É uma pessoa que ela tem aqui, eu coloquei no esboço aqui, vou colocar aqui para vocês na tela, aí não dá para ler, né? Mas eu vou colocar bonitinho para vocês acompanharem aí. Ele tem um falso dom carismático para atrair as pessoas com um uso para fins demagógicos e demoníacos. O que é isso, a palavra demagógicos ou demagogo? É aquela pessoa que ele faz discursos, que ele proclama o seu próprio pensamento acerca de uma coisa e ele faz divisão no meio das multidões, para atrair as multidões somente para ele. Ele faz uma blindagem mental nas pessoas. E ele faz as pessoas reproduzir os pensamentos dele. Ele aliena, ele causa alienação nas pessoas através dos discursos dele, através do carisma dele, e aí você começa a descobrir um falso profeta. Geralmente um falso profeta, ele não está nem aí com a unidade. Ele não se preocupa em estar unido com outros pastores, com outros irmãos. Ele foca só nele, no ministério dele, na placa dele, no seu próprio ego, na sua autopromoção. E eu vou explicar mais para você acerca disso.
Mas para você entender, vamos para o texto? Vamos para o texto, gente? Falso profeta, 2 Pedro 2. Eu vou ler só o primeiro versículo aqui, vocês podem ir acompanhando. Vou ler alguns versículos desse texto. Fala assim, a destruição dos falsos mestres, né, o que está no título. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vocês falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Ou seja, o falso profeta, ele atrai discípulos. Aí você já pega aqui uma diferença. Essa eu vou explicar para vocês. Tem um texto em Atos 20 que fala mais ou menos sobre isso. Eu não vou entrar nele agora, mas primeira característica aqui de um falso profeta, ele faz discípulos após si. Ele faz discípulos sobre ele mesmo. Ele faz discípulos no nome dele. Ele não faz discípulos para Cristo. Ele atrai pessoas após si para pensar justamente semelhante ou igual a ele. E nesse texto aqui, vamos fazendo essa leitura, você pode ir acompanhando com a sua Bíblia, porque são 22 versículos, e aqui eu quero falar desse verso 19. Vai lá no versículo 19, que é um dos que eu mais gosto aqui desse capítulo. Fala assim, ó, promete-lhes liberdade, porém eles são escravos da corrupção. Porquanto toda pessoa que se torna servo daquele por quem é vencido, toda pessoa se torna escravo daquilo que você é vencido. Se você é vencido por um pecado constantemente, você é escravo desse pecado. Então eles são escravos da própria corrupção que eles proclamam. Agora vamos comigo lá em 1 João, outro texto básico que eu quero ler com vocês. 1 João capítulo 4, verso número 1, fala assim, amados, não dei créditos. Vocês não podem dar créditos a qualquer espírito, antes avaliai se esse espírito vem de Deus, porque tem surgido muitos falsos profetas pelo mundo. O próprio Jesus falou em Mateus 24, no verso de número 11, nos últimos dias, é o sermão escatológico de Jesus, ele está falando que nos últimos dias vão surgir muitos falsos profetas que enganarão a muitos serão enganados pelos falsos profetas. Roger, mas como eu disse na chamada lá para vocês podem estar perguntando assim, Roger, como que eu faço para detectar um falso profeta? Eu vou falar para vocês, mas antes eu tenho que falar algumas transgressões que eles cometem. Aqui nós temos, eu coloquei 4 nomes aqui, que eu vou colocar aí para vocês. 4 exemplos no Velho Testamento de falsos profetas. O primeiro nós temos lá em Êxodo, capítulo de número 7, fala dos falsos profetas ali no caso, os magos, que eles tentam, ou melhor, eles conseguem imitar quase que perfeito, né? Porque o diabo, ele é o maior macaco de imitação de Deus. Ele vai tentar imitar tudo que vem da luz. Ele vai tentar imitar tudo que vem da luz, né? Porque ele é o mestre do engano, ele é o mestre da enganação, da persuasão, da mentira. Ele é o pai da mentira. João 8, verso 44, fala que ele é o pai da mentira. E aqui nos magos do Egito, Moisés, todos os sinais que Moisés faz com o cajado, que transforma numa serpente, os sinais que ele faz na transformação da água em sangue, todos esses moveres que Deus faz através de Moisés, acontece o milagre também dos falsos prodígios por esses magos. Também acontece com eles. Eles vão lá e imitam, porque o diabo é o maior macaco de imitação. E qual texto aqui vai aparecer aqui para vocês? Esse texto, já coloca aí. 2 Coríntios, capítulo de número 11, fala assim, e não é de se admirar, no verso 12 ao 15, não é de se admirar que até o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Porque o diabo, querido, deixa eu te falar, ele não vai vir com o espeto lá, ele não vai vir com o tridente, ele não vai vir todo vermelho com a má aparência, igual você vê em filme de terror, ou igual você vê em vários programas do que o pessoal desenha, né? O diabo lá todo vermelhão, fortão, né? Com
Você assistiu a Auto da Compadecida, ele todo lá, né, com chifrão. O diabo não vai vir assim. Por quê? Porque ele perdeu a sua glória. Lá Isaías capítulo 14, no verso 12. Ó Lúcifer, filho da alva, que caísse desde o céu por causa da sua soberba. E aí o diabo, ele perdeu a sua glória, ele perdeu a sua posição, e hoje o diabo, ele é totalmente desconfigurado, descaracterizado da imagem de Deus. Ele era imagem e semelhança, mas ele perdeu a imagem, ele perdeu a semelhança, mas ele vai tentar maquiar, ele vai fazer maquiagens, mas ele não vai vir de uma forma assustadora. Ele pode vir de terno e gravata. Ele pode vir, ou melhor, ele sempre vem numa boa aparência, numa voz mansa, numa voz suave. Ele está atrás de um sorriso encantador, de um olhar sedutor. O diabo, ele vem da forma que você deseja. Pensa sobre isso aí. Ele vem da forma que você anseia. Aquilo que você mais gosta, ele vai vir do jeitinho daquilo que você mais gosta. Porque ele é o pai da mentira, da vaidade, do orgulho, né? Vamos supor assim, da maquiagem, da falsa aparência. Ele vai tentar maquiar para se parecer com a luz, mas não sendo a própria luz. E aqui nós temos o segundo falso profeta, que é Balaão. Balaão. Vamos descrever a história de Balaão aqui em 2 Pedro, capítulo de número 2, no verso 15, fala sobre Balaão. E o que a gente pode falar sobre Balaão? Ele é um profeta de Deus. Eita! O Arroja, um profeta de Deus? Sim, ele tem o dom. Deus deu o dom para ele, Deus chamou, mas um cara chamado Baraque, ou Balaque, lá em Números, capítulo de número 22, vou pedir para você abrir rapidinho, Números, capítulo de número 22, é o Balaque, ele vai tentar persuadir, né? Você pode ler aqui, como é um capítulo muito grande, eu vou deixar para você meditar no capítulo de número 22 inteiro. Ou seja, Balaque, ele tenta persuadir Balaão para amaldiçoar Israel. E aí ele tenta dar uma premiação. Olha para você ver, se o diabo, ele tem várias estratégias para tentar comprar um profeta. Ele tem várias formas para tentar persuadir, para tentar prostituir o seu dom. Você conhece também aquele texto que fala lá em Mateus capítulo 7, nós vamos estudar esse texto mais a fundo, mas que fala assim: Senhor, em teu nome nós não profetizamos, nós não expulsamos muitos demônios, Senhor, em teu nome nós não fizemos muitos sinais. E Jesus ele falando, e eu vos direi abertamente, nunca vos conheci. Ou seja, vocês nunca tiveram intimidade comigo, vocês tiveram dom, mas vocês não tiveram caráter, vocês tiveram barulho, mas vocês não tinham frutos, porque frutos não são dons, é totalmente diferente. Ele só tinha barulho, ele só tinha carisma, mas ele não tinha vida naquilo que ele pregava, porque ele pregava aquilo que ele não viveu. Porque aqui, se a gente ir para o nosso texto base, em 2 Pedro, lá nos últimos versículos, no verso 21, 22, diz o quê? A porca lavada voltou ao lamaçal. Ou o cão voltou ao seu próprio vômito. Roger, então qual que é uma das definições de um falso profeta? Existe o falso profeta que ele nunca teve nenhum envolvimento com Deus. Ele foi chamado pela voz da cabeça dele lá, ou por espíritos de engano totalmente. Mas existem o falso profeta, que é aquele cara que um dia ele foi iluminado. Um dia ele foi chamado por Deus, mas ele entrelaçou tanto nas ofertas de Satanás, ele se embaraçou tanto nas ofertas do diabo, que o que aconteceu? Ele se desviou totalmente. A porca lavada voltou ao lamaçal. A porca lavada voltou ao lamaçal.
Complicado, né? E o cão voltou ao seu próprio vômito. Ele voltou às obras, mas o que? Os dons permaneceram. Roger, meu Deus do céu. Mas por que os dons permanecem? Porque está escrito, Romanos 11, verso de número 29. Os dons são irrevogáveis. Os dons são irrevogáveis. Ou seja, uma vez que a pessoa recebe os dons espirituais, o dom continua nela. Eu posso estar falando bonito aqui para vocês e tendo uma vida totalmente de mentira e de adultério. Mas vocês não vão descobrir, a não ser que o Espírito Santo revele e denuncie. E eu posso estar pregando aqui para vocês porque os dons espirituais estão em mim. Eu posso me esconder atrás de um discurso bonito. Eu posso me esconder atrás de uma voz bonita. Eu posso me esconder atrás de uma mensagem bonita. Eu posso me esconder atrás de uma dança bonita. Eu posso me esconder atrás dos meus talentos, dos meus dons. Mas o Espírito Santo, ele está te persuadindo agora a você pensar o contrário disso. A matar o lobo que está dentro de você, porque está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 5, ou melhor, no verso 17 do capítulo de número 5. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aquela corrente, aquele peso, aquele fardo que você carregava, Jesus tirou. Mas Jesus está te exortando que para você nessa manhã, não deixa Satanás comprar os seus dons. Não deixa o diabo comprar a sua vinha. Faça como Nabote, nem que perca, está lá em 1 Reis, capítulo de número 22. Nem que você perca a sua vida, mas não negocie o seu dom, não negocie o seu caráter, não negocie a sua santidade. Não se deixe ser persuadido, ser comprado, não se deixe ser um produto o qual as pessoas vão comprar. Porque Acabe queria comprar a vinha de Nabote. E Nabote falou o quê? Não vendo, eu não negocio. É inegociável. O que na sua vida hoje é inegociável? O que você está apresentando diante de Deus aqui hoje, a sua vida, que é inegociável? O que Deus falou para você que são princípios inegociáveis? E eu vou te dizer, não vire um inimigo da cruz de Cristo. Não venda os seus talentos, porque os seus talentos foi o Senhor que entregou. E os seus talentos é para a glória de Deus. Vamos para o terceiro falso profeta que é descrito aqui também no Velho Testamento, Jeremias capítulo de número 28. E o texto vai dizer que ele fala uma coisa, você pode ler em Jeremias 28, ele começa a afirmar coisas que Deus não mandou ele afirmar, simplesmente por rebeldia ou picuinha, ou por raiva, divisão. É muito complicado aqui o temperamento desse profeta, porque ele fala uma coisa que Deus não mandou ele falar por pura rebeldia, por raiva, por vaidade, e ele morre, porque Deus revela para Jeremias que ele está falando uma coisa que Deus não mandou falar. E aqui, Jeremias exorta Hananias, ou Ananias, né? Jeremias exorta ele, cara. E aí, ele perde sua vida, ele morre. O juízo do Senhor vem sobre ele, a ira do Senhor se acendeu contra Ananias. E aqui também nós temos outro texto, outro personagem que é o profeta velho. O profeta velho, 1 Reis, capítulo de número 13, abre aí comigo. 1 Reis, capítulo de número 13. E aqui, nessa primeira aula, eu estou aqui ensinando para vocês, mas eu também estou dando uma pregadinha para vocês entenderem com clareza, não só para você entender a Bíblia, mas para você entender com clareza aquilo que o Espírito Santo está falando com você nessa manhã. 1 Reis, capítulo de número 13.
Vamos primeiramente aqui só no verso 7. E o rei, qual rei que era? Jeroboão. Nome fácil, né, de falar. Jeroboão. E o rei convidou o homem de Deus. Era um profeta de Judá que Deus enviou. Olha o que Jeroboão falou para o profeta. Vem comigo à minha casa para você se alimentar e fazeres tuas forças, e eu te recompensarei, e eu vou te dar um presente. Por que Jeroboão fala isso? Porque Jeroboão, ele tinha levantado falsos altares. E Deus enviou esse profeta aqui lá de Judá. Por quê? Quantas são as tribos de Israel? São quantas? 12 tribos. Só que houve uma divisão. 10 tribos do norte e 2 tribos vieram para o sul. E uma dessas 2 tribos é a tribo de Judá. E Deus levantou um profeta lá da tribo de Judá. Era um profeta novo. Por isso eu já vou falando aqui, não se autodescredibilize pela sua idade, por você ser novo. Porque Deus levantou um profeta novo, lá da tribo de Judá, para ir na cara de Jeroboão, porque Jeroboão já estava nervoso, ele estava full pistola ali, ele estava muito nervoso, cara. Por quê? Porque o profeta novo já chegou assim, ó. Já chegou denunciando falsos altares. Por quê? Para Deus levantar um altar verdadeiro, ele tem que derrubar o falso. Ele vai derrubar o falso. É por isso que eu estou falando isso aqui para você, crente. Ele vai derrubar o falso. E ele vai levantar pessoas para derrubar o falso altar. Porque muitas vezes também o falso altar ele é derrubado quando a gente prega o verdadeiro. Quando a gente anuncia aquilo que é o verdadeiro. E eu não sei se tem algum irmão católico, se está vendo aqui, ou alguma pessoa da sua família que está assistindo aqui que é católico. Muitos crentes, muitos evangélicos, eu não gosto nem de usar essa expressão, na verdade, né? Fica uma coisa assim muito rotulada. Eu gosto de falar que eu sou cristão. Ah, Rocha, qual que é a sua religião? Ah, velho, eu sou filho. A sua religião, cara, eu sigo a Cristo. Pode, se quiser me chamar de cristão. Eu escuto, eu aprendo, eu vivo os mandamentos de Jesus. Então, me torno um cristão, né? Lá em Atos, capítulo de número 13, os discípulos são chamados a primeira vez de cristãos. Porque eles estão imitando alguém, eles estão modelando alguém. E o maior erro desses cristãos evangélicos chega para um irmão católico ou para um irmão de outra religião e fala assim, esse santo que você está fazendo aí que você está orando, que você está rezando, é do diabo. Isso aí que você está citando, essa senhora de não sei quem, essa entidade que você está citando o nome é do diabo. Mas deixa eu te falar, se realmente for do diabo, se provavelmente, na maioria das vezes, é uma idolatria, né? Porque lá em Êxodo, capítulo de número 20, fala para a gente não fazer imagem de escultura. Lá em Salmo 115 também fala isso, que você se torna semelhante àquilo que você idolatra. Então o falso altar ele tem idolatria. Mas a idolatria é só com os irmãos católicos ou de outra religião? Não. Você pode idolatrar pessoas, você pode idolatrar a si mesmo. Mas como que você descobre, como que você derruba o altar falso? É quando não proclama que Jesus ele é o Senhor. É quando não proclama a vida de Jesus, é quando não proclama os verdadeiros ensinamentos de Jesus. Se está contrário à Bíblia, eu fico com a Bíblia, ainda que eu seja odiado pelas pessoas. Mas muitas vezes você vai pregar para umas pessoas de outra religião, eu posso te dar uma dica? Pode ser que o Espírito Santo te conduza a corrigir e exortar essa pessoa, como eu estou fazendo aqui. Mas pode ser que o Espírito Santo te conduza a falar somente de Jesus. Porque quando você fala da verdade, aquilo que é falso cai sozinho. Aonde Jesus chega, todo mal tem que sair. Onde o verdadeiro altar se levanta, as estátuas de Dagon, elas caem por terra. Elas são destruídas. Aonde o nome de Jesus é anunciado. Porque na sua coxa está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é soberano. Jesus é soberano.
E aqui no texto, esse profeta novo, ele denuncia. E o Espírito Santo está dizendo para você nessa manhã: denuncie os falsos altares. Mas toma muito cuidado na retaliação que vai vir depois. Porque esse profeta novo, ele denuncia o falso altar. Ele recusa o presente, ele recusa a oferta de Jeroboão. E ele fez certo, porque aqui no texto ele fala, o profeta novo chega para Jeroboão e fala assim: eu não posso aceitar essa oferta, eu não vou aceitar essa oferta, porque o Senhor me falou para mim não entrar em casa nenhuma, o Senhor me falou para eu não sentar na mesa de ninguém, o Senhor não me falou para mim beber nada, nem comer nada, nada. O Senhor me proibiu, porque Deus sabia que o diabo iria usar estratégias. Então a primeira estratégia, tentou forçar a não fazer aquilo que Deus mandou, tentou forçar o profeta novo a não fazer, depois ofereceu presentes a ele. Mas aí você pensa que o diabo descansou? Eu falo diabo assim, gente, é quando a gente entende que o mundo espiritual ele é real aqui, por mais que o texto não fala que são demônios, mas a gente sabe que são espíritos de engano. A gente sabe que por trás tem uma maquinação do diabo por trás de tudo isso. E aqui começa a maquinar o mal contra o profeta novo. E aí o que aparece no caminho do profeta novo? O profeta velho. E esse profeta velho fala: ei, psiu, você está indo aonde? Eles começam a conversar e tal, beleza. Mas aí o profeta velho, ele inventa uma revelação. Ele inventa uma coisa que Deus não mandou e fala assim: vamos ali comer na casa de fulano e ciclano. Aí o profeta novo: eu não posso ir. Eu não posso ir. O texto está falando aqui. Em qual versículo? 1 Reis, capítulo 13, e aqui no versículo fala, a partir do 9, e aqui vai falando: vem comigo à minha casa, o profeta velho. Ele chamou para ir na casa dele. Aqui está no versículo 15, pessoal. Está no versículo 15, você pode acompanhar aí. E aí, por que o profeta novo aceita? Porque o profeta velho, ele chega para o profeta novo e fala assim: eu sou profeta como você. Eu também sou profeta. E Deus falou comigo que não tem nada a ver, você pode vir para minha casa e comer. Mas fez ele quebrar o mandamento. E aí o profeta novo, ele recebe juízo. O profeta novo, ele é atacado e ele é morto. Quantos profetas novos, você hoje não está vendo mortos por aí? Quantos profetas novos não estão aí desviados dos caminhos do Senhor? Quantos profetas novos não aceitaram os manjares do diabo e hoje estão totalmente desviados do caminho do Senhor? Estão mortos em seus delitos e pecados, ou até mortos fisicamente. Por quê? Porque receberam a proposta do diabo. Recusaram algumas, mas receberam outras propostas. E ali, recebendo a oferta de Satanás, porque o diabo ele vem de uma forma, você não consegue de um jeito, ele vai vir de outro, você não consegue de um jeito, ele vai vir de outro. Mas o que a Bíblia fala? Tiago capítulo 4, verso número 7. Resistir ao diabo. Opa, não só isso. Uma palavra antes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E o profeta novo, ele dormiu no ponto. Porque Deus não ia entrar em contradição. Porque se Deus falou com ele que não era para comer nada, ir na casa de ninguém, era para fazer isso. Mas ele acreditou na voz do homem. Quando você acredita na voz do homem, você cai. Quando você empodera mais a voz do homem do que a voz de Deus, cara, tudo vai por água abaixo. Porque você não está dando glória a Deus, você está dando glória ao homem. E a gente sabe que aquele que dá glória ao homem, que não dá glória a Deus, ele é comido de bicho. E aí esse profeta novo, ele sofreu pela desobediência. Ele sofreu muito por ter desobedecido. Mate
todos os lobos, todas as desobediências, destrua o altar imoral dentro de você e na sua posição, no seu ministério a qual Deus te chamou, destrua os falsos altares. Mas eu vou te falar, hein? Protege a retaguarda. E aqui ele estava sozinho. Se fosse no Novo Testamento, pode ser que esse profeta não estaria sozinho. E aí Jesus, em sua soberana sabedoria, ele fala: eis que vos enfio como cordeiro em meio a lobos. E eu digo para vocês, grande é a seara, poucos são ceifeiros. Vão de 2 em 2 as aldeias e as casas. Vai de 2 em 2. Porque o próprio Salomão fala, é melhor 2 do que 1. Pessoal, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo nesse momento. Abra a sua Bíblia aqui comigo no texto de Isaías, capítulo de número 8. Aqui nós citamos os magos do Egito, nós citamos a vida de Balaão, nós citamos Ananias, nós citamos o profeta velho. Isaías capítulo 8, verso de número 20. Você pode perguntar assim, como que eu faço? Eu estou olhando para uma pessoa pregando. Eu estou olhando, porque tem hora que ela pregando não dá para você descobrir tanto. Porque pode ser que tem um nego que ele está pregando caráter, que ele está pregando cruz, que ele está pregando contra o pecado, que ele está pregando o evangelho legítimo, mas ele está com o altar caído dentro dele. Pode ser que ele não seja um falso profeta, pode ser que ele esteja apenas em um grave pecado e que ele precisa ser exortado e disciplinado. Mas falsos profetas também pregam isso, às vezes, só para maquiar mesmo a sua própria aparência. Mas por dentro eles já estão distantes do Senhor e lado a lado com Satanás, há muito tempo. Porque dentro deles tem um altar de iniquidade. E aí você pode se perguntar, você já viu uma pessoa falar assim, Deus não habita em vaso sujo? Se perguntar isso para mim, o que eu vou dizer? Cara, concordo, porque o Espírito Santo é santo. E aí quando o coração da pessoa está sujo, o demônio que estava antes na pessoa, isso está lá em Mateus capítulo 12, no verso 43, aproximadamente, 43, 44. Jesus diz assim, quando um espírito imundo, ele sai de uma pessoa, ele vai para lugares áridos, porém, ele não encontra, e ele diz, o espírito imundo que saiu de uma pessoa, pegou, orou na pessoa aqui, em nome de Jesus, sai, expulsou o demônio, batizou, discipulou, a pessoa recebeu o Espírito Santo, está lá chapada, mas ela cai, ela chega num ponto, ela rejeita a graça. Ou alguns podem pregar que a graça é irresistível, ou se ela é irresistível ou não é. Entra aí, né? Isso aí já dá outra matéria, né? O calvinismo ou arminiano. Se a pessoa tem ou não o direito de escolha. Mas eu posso te dizer que aquele que é salvo em Cristo, ele se comporta como salvo, ele vai reproduzir constantemente um arrependimento. Talvez essa pessoa que se desviou, ela não entendeu em plenitude acerca da cruz. Talvez, né? É uma incógnita aí, né? A gente não consegue descobrir a fundo porque cada ser humano tem sua subjetividade, né? E às vezes uma pessoa que está dentro da igreja com aparência de ovelha é lobo e às vezes uma pessoa que está lá fora, que às vezes não congrega mais, que às vezes ela está lá no mundo, vamos dizer assim, né? Como que a gente crente gosta de falar, né? Ela está no mundo, mas às vezes ela é ovelha. E às vezes um camarada que está pregando aqui dentro, que está cantando aqui dentro, que está tocando, que tem a aparência de crente, é lobo. Ele tem a aparência de lobo. E aqui eu vou pedir para você abrir em Isaías capítulo de número 8, verso número 20. No 19 fala assim, quando vos disserem, ide, vão consultar algum médium que fale com os espíritos, adivinhos, alguém que saiba murmurar encantamentos, porquanto o povo costuma recorrer aos seus deuses
e aos mortos em favor dos vivos, respondereis: o que se deve fazer é consultar a lei e os mandamentos. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente jamais poderão ver a luz. Então, qual que é o crivo? Qual que é a repreensão-chave para você saber se uma mensagem ou se o mensageiro ele é falso ou não? Primeiramente, você olha a vida dele. É claro que muitas vezes você não vai saber como que está a vida dele. A não ser que você seja aqueles irmãos raio-x, né? Que tem um discernimento do espírito aprumado, né? E você olha isso, beleza, discernir, ok, Deus te deu discernimento de espírito, dá para você descobrir. Mas também dá para descobrir pela pregação dessa pessoa. Porque aqui no Velho Testamento, aqui o Evangelho não estava revelado ainda. No verso 20 vai dizer, o que se deve fazer é consultar a lei e os mandamentos. Ou seja, eu pegando esse versículo e eu reformulando ele para o Novo Testamento, é olhar segundo as Escrituras, sobre as doutrinas de Jesus, sobre as doutrinas de Paulo. Se está dentro das doutrinas, se estiver fora das doutrinas neotestamentárias, do Novo Testamento, se estiver fora disso, você pode condenar. Nossa, Roger, que pesado, né? Mas está lá. Efésios capítulo 5, verso de número 11, fala: não tenha comunhão com as obras infrutíferas das trevas, antes condene-as. Mas aí vem a turma do não julgueis. Que às vezes o pessoal tem medo de falar, de denunciar o altar falso, de denunciar o irmão que está no pecado. Mas não é envergonhar o irmão, é ajudar, dar a mão para ele aqui, porque um dia você pode ser o caído. Um dia você pode ser aquele irmão que adulterou. Um dia você pode ser aquele irmão que caiu. E você vai precisar de uma mão para te levantar. Você vai precisar de alguém para te estender a mão. Você não vai como um acusador. Você não vai como um acusador, porque quem é o acusador é quem? Apocalipse 12, verso 11. O acusador é o diabo. Você vai como um exortador. Você vai exortar. Você fala assim, meu querido, é o seguinte, no texto da Bíblia aqui, ó, X e Y, fala isso, cara, isso está destruindo sua alma. Para de fazer sexo com sua namorada. Olha, e vai te exortar, irmão, larga a pornografia. Cara, olha como é que você está rebelde dentro de sua casa. Você não escuta ninguém, vai exortar sua soberba, sua falta de humildade. Cara, olha como é que você está assim, você está assado. Cara, você está fazendo competição no meio dos ministérios. Cara, você está querendo ser melhor que todo mundo. É claro que você não vai usar essa expressão, né? Você vai usar as expressões mais sábias possíveis para ajudar esse irmão a retornar ao caminho. Porque ele precisa estar enquadrado nas Escrituras, porque senão, se ele está com altar de imoralidade, ele está com altar sujo e ele está ministrando aqui, ele dá brecha a espíritos de engano. Nem todo mundo pode suportar isso que eu estou falando. Ele dá brecha para espíritos de engano enquanto ele canta. Só tu és santo. Da boca para fora ele está falando, só tu és santo, não há outro como tu. Mas o seu coração expressa, o seu espírito está sujo, porque ele não confessou. E onde tem pecado, tem ofensa. Se não confessou o pecado está ali. E onde tem pecado, tem ofensa. Se tem ofensa, tem demônio. Pesado, né, varão? Mas é a Bíblia que está dizendo. Se tem ofensa, os demônios estão ali. Então, quando eu entro em iniquidade, aqui na aula de Elton, de Amar Teologia, ele falou sobre isso. A diferença de pecado, transgressão e iniquidade. Uma coisa é um irmão que tropeçou aqui, que ele caiu e que ele não está vivendo a prática, ele vai e confessa, está tudo certo, fica em disciplina um tempo. Mas outra coisa é o camarada que tem anos que ele está num adultério. Eu vou contar para vocês um testemunho que eu ouvi e que me chocou bastante. Tinha um pastor, eu não sei se ele é do Rio de Janeiro. É do Rio de Janeiro. Ele é um pastor líder de muitas igrejas, né, de uma igreja imensa lá no Rio de Janeiro.
E aí ele ia pregar num dia, ele foi numa agenda, ia fazer uma pregação, né, daqueles congressos. E aí ele falou: Espírito Santo, eu cansei do meu pecado, o Senhor não vai me corrigir não? Tem 2 anos que eu traio minha esposa e o Senhor nunca me confrontou, e o Senhor nunca me disciplinou. Tem 2 anos que eu traio minha esposa e que eu prego nas igrejas e que as pessoas são curadas, as pessoas são batizadas no Espírito Santo, as pessoas são libertas. Mas nesse congresso, ele chegou numa igreja para pregar, e no momento quando ele, um pouco antes de pregar, chegou uma irmã do coque para ele, aponta o dedo na cara dele e fala assim: assim diz o Senhor, fique sensível ao meu Espírito Santo, porque eu vou te usar tremendamente nesse dia de hoje, para batizar muitas pessoas no Espírito Santo e libertar muitas vidas. Obviamente, você está no pecado, chega uma irmã do coque para você e te aponta o dedo e você fala: a casa caiu, mas ela não exortou. Aí ele pegou e ficou amém, né? Deu aquela gelada, deu aquele frio na barriga, o medo, porque ele tinha orado no Uber antes de ir para a igreja. Ele pregou e aquela noite, irmãos, cara, foi sensacional. Muito batismo no Espírito Santo, muitas pessoas foram libertas, muitas pessoas aceitaram Jesus. Só que ele indo embora no Uber novamente, ele ora novamente, ele faz a mesma oração: Senhor, o Senhor não está incomodado com o meu pecado? Tem 2 anos que eu traio a minha esposa, que eu estou em adultério, e o Senhor não me corrige? O Senhor está complacente com o meu pecado? Ele orou, e quando ele chegou na casa dele, um pouco antes de adormecer, um pouco antes de dormir, um anjo, ele está orando, ele ora pela 3ª vez, e quando ele olha para a esquerda, aparece um anjo e aponta uma espada para ele, de frente ao rosto dele, e diz assim: te espero no juízo final. E o anjo some. E aí ele fica em choque. E aí encerra a história. E aí você pensa, e aí você analisa aquilo que eu tinha te falado. Ele pode ser usado por Deus, mas ele está na iniquidade. Meu querido, eu sinto muito te dizer, no céu não entra pecado. Lá no livro de Daniel, capítulo de número 7, fala do grande trono branco. Em Apocalipse 20, capítulo também fala desse trono branco, do juízo final. Ele é diferente do tribunal de Cristo, que está lá em 2 Coríntios 5,10. Nós vamos falar dele em uma dessas aulas. Mas aqui ele vai julgar as pessoas. Esse grande trono branco é distinto do tribunal de Cristo. Aqui vai julgar os pecados mesmo. Aqui vai julgar povos, tribos, línguas e nações. E aí, quem é crente, salvo em Cristo, ele não passa por esse juízo, ele passa pelo tribunal de Cristo. Mas esse juízo, ele vai passar, porque permaneceu em iniquidade. Porque naquele grande dia, ele vai falar: Senhor, em seu nome eu expulsei demônios, eu orei por tantas pessoas, eu preguei para tantas multidões. O que está acontecendo? Por que eu não vou entrar? E Jesus vai dizer assim: aqui só entra ovelha, aqui não entra bode. Existe um muro de inimizade entre você, que é a sua iniquidade. Você não me conhece, eu não te conheço, porque você não se arrependeu. Você quis o troninho, você se embriagou pelo som dos aplausos das pessoas. Você ficou extasiado pelas multidões falando o seu nome. Você ficou emocionado pelo número de seguidores e likes que você tinha no Instagram. Mas eu te digo aqui abertamente que eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim para o fogo eterno com o diabo e os seus anjos. Porque ele permaneceu em iniquidade. Ovelhas do lado direito, bodes do lado esquerdo. Porque os falsos profetas, eles são lobos travestidos de ovelhas e que buscam e que ensinam, que discipulam bodes. Porque lobo produz bode, mas somente pastores produzem ovelhas. Já viu aquela pessoa assim: eu vou para a igreja do pastor fulano porque lá ele deixa eu estar em pecado e eu tocar meu instrumento.
Lá eu posso tocar. Estou fazendo fornicações, né, com várias mulheres, mas lá o pastor fulano, o pastor X, ele deixa eu tocar e deixa eu cantar. Aí ele sai da igreja dele, que ele estava disciplinado lá, e ele vai para outra igreja. E aí ele fica no iniquidade. E aí fica lobos entretendo bodes. Mas no grande dia você vai saber a diferença do trigo e do joio. E aqui eu vou te falar como, Roger, que eu vou descobrir, como que eu vou descobrir, como detectar um falso profeta. Primeiro texto, primeiro sinal, as profecias dele não se cumprem. Mas isso aqui não é generalizado, porque, como eu te disse, tem alguns tipos de falsos profetas. Tem aqueles que eles nunca se converteram de verdade, tem aqueles que se converteram e desviaram. Tem alguns tipos diferentes, né? E eles sempre fazem sinais, né? E aqui o texto é Deuteronômio, capítulo de número 18, verso de número 20. Diz aqui: o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, será morto. Talvez venha questionar em teu coração, como vamos saber, olha a sua pergunta aqui, está no verso 21. Como vamos saber se tal palavra ela não vem do Senhor, não é a palavra do Senhor? A resposta está no verso 22. Se o profeta fala em o nome de Yahvé, em no nome do Senhor, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade, trata-se então de uma profecia, de uma palavra falsa, que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com soberba ou arrogância. Não temam ele, não tema esse profeta. Porque ele profetiza com soberba e arrogância. Também tem aqueles profetas, pessoal, isso aí também é uma característica de um falso profeta, ou talvez assim de um profeta vaidoso, que precisa só ser disciplinado um pouquinho, precisa ser exortado e discipulado. Porque profeta, gente, a maioria das pessoas que eu conheço, que eles são essencialmente profetas, que o ministério deles é profético, é 100% profeta, eles são muito hiperativos. Eles são muito sanguíneos, coléricos, eles são muito hiperativos, sabe? Muito dominantes, sanguíneos. Eles são assim, a maioria que eu conheço, né? É claro que tem uma minoria. Mas eles precisam ser discipulados. É muito complicado um profeta que ele não tem um pastor do lado dele, ele não tem um mestre do lado dele. Geralmente o profeta, ele tem uma tendência a ter uma rixazinha com o mestre, né? Porque o mestre sabe muito da escritura, ele entende muito das escrituras. E muitas vezes o profeta, ele tem uma tendência a não gostar de estudar a Bíblia. Você sabia disso? Isso é um perigo. Você que é profeta, eu sei que você tem uma dificuldade de estudar a Bíblia, porque você é hiperativo, que você gosta de tudo na hora. A maioria do cara que ele é 100% profeta, ele é imediatista, ele gosta de tudo no tempo dele. Ele não gosta de processo. Né? O profeta colérico, sanguíneo, não, meus cameramen, é isso. O profeta, ele gosta de tudo na hora, que, vamos supor, eu vou fazer duas situações aqui para você. Uma pessoa pede uma oração a um pastor e pede oração a um profeta. São a mesma pessoa, o mesmo caso, mas vai ser duas reações diferentes. A irmã chega ela fala da tribulação que ela está passando e ela chega para o pastor. O pastor, minha irmã, senta aqui, vamos conversar. Por que isso está acontecendo? Mas essa mesma irmã chega para o profeta e fala assim, eu estou passando a tribulação, profeta, amém, irmã, amém, deixa Deus falar, fecha os olhos aí que nós vamos orar e Deus vai falar. Ele não tem nem paciência para ouvir a irmã. É assim, gente. Infelizmente, ou felizmente, eu não vou falar infelizmente, porque cada pessoa tem uma personalidade, um temperamento diferente. E Deus usa na diversidade. Então, muitas vezes, os profetas, eles são meio aceleradão, 220. Então, eles não gostam do processo. Então, aí, por isso que no Velho Testamento tinha escola de profeta. Você não vai ver escola de outra coisa. Porque o profeta, ele precisa ser discipulado, ele precisa ser, catucado. Se você deixa o profeta muito sozinho,
dá B.O. Tanto o profeta ou outro, ele precisa estar em unidade. Porque às vezes um mestre, ele tem uma tendência a ser muito incrédulo, né? Aí ele precisa do profeta. Você está entendendo? O mestre vai precisar do profeta, porque o mestre, ele quer levar tudo para o racional e às vezes ele peca, né? E às vezes ele peca muito porque ele quer ser racional demais. E aí tem que ter um profeta louco, chapado, para dar uns tapas nele, né? Para ele acordar espiritualmente e orar. Então aqui a gente descobriu o primeiro sinal. Eu vou te dar 7 sinais. E aqui o pessoal já vai colocar aqui embaixo esses 7 sinais. Na medida que eu for falando, você vai colocando. Primeiro sinal, as profecias não se cumprem. Mas isso aqui é muito relativo, como eu expliquei para vocês, por causa da distinção dos falsos profetas. Mas aqui, essa aqui é batata. Essa aqui não tem erro. Os seus frutos são amargos. Mateus 7, verso de número 15, a base bíblica. Você sabe se o fruto de uma árvore é bom? Você sabe se uma árvore é boa pelos seus frutos. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Se os frutos são maus, a árvore é má. E aqui eu vou te falar, tem muita gente que ela é perseguida, se falar, todo mundo taca pedra nesse cara aqui porque ele é cheio de frutos. Há controvérsias. Por que está tacando pedra nesse cara? É por ele estar pregando o evangelho? Porque quando Jesus fala assim, vocês serão odiados e perseguidos por causa do meu nome. Mas quando Jesus fala dessa perseguição, é da perseguição de falar o nome de Jesus, de proclamar o nome de Jesus. Não é porque você está em pecado e você está dando escândalo. Porque Jesus fala assim, lá em Mateus 18, é de lei que haja escândalos. Mas ai daquele a qual o escândalo vier. O que é escândalo? Vamos para o dicionário. Ação que conduz ao erro. Se você está sendo perseguido por causa do seu mau testemunho, não vem se esconder atrás do discurso de, está me tacando pedra. Mas por que o mundo, as pessoas estão te tacando pedra? É pela pregação do evangelho? É pela sua justiça? É por amar muito Jesus? Ou é porque você está dando mau testemunho mesmo? E aí? Pelos seus frutos amargos, se você está dando fruto amargo, às vezes as pessoas vão querer dar pedrada no seu fruto amargo mesmo. Eclesiastes, capítulo de número 10. No verso 1, Salomão fala assim, como um perfume precioso, que tem um perfume raríssimo, e cai uma mosca dentro dele, e esse perfume ele se estraga todo, assim um pouco de tolice, ele estraga muita sabedoria. E aqui está falando de escândalo. Cuidado com os escândalos, com o tropeço, com a sua imagem. Eu não devo satisfação para ninguém. Cara, mas você tem um nome a zelar. Eu tenho que zelar pelo meu nome? Tem. Eu vou te falar por que você tem que zelar pelo seu nome. Eu posso falar vários textos, mas vou falar um aqui para você. Sabe aquela reza que você transforma numa reza, que você não tenta entender, que é o Pai Nosso? O que o Pai Nosso fala? Santificado seja o teu nome. Mas por que Jesus fala santificado seja o teu nome? O nome de Deus já é santo. E aí? Mas quando Jesus está falando isso, ele fala assim, santificado seja o nome do Senhor através da minha vida. Então, por isso que você tem que dar testemunho para as pessoas assim, não vem com esse discurso rebelde de falar, eu não devo minha vida para ninguém. Não, mas você deve amor. O próprio apóstolo Paulo fala assim, não deveis ninguém alguma coisa senão o amor. Então, se você ama a pessoa, se você ama a Cristo, você vai dar testemunho. Você vai andar de acordo com a palavra. E é isso que o texto está dizendo. Então, você precisa dar testemunho daquilo que você vive. Não é isso, ninguém tem nada a ver com minha vida. Como ninguém tem nada a ver com sua vida, se as pessoas precisam ver a luz de Cristo em você? E aí? Terceiro sinal do falso profeta. Ele faz demagogia, ele atrai discípulos após si. Como eu disse no início, demagogia é aquele cara cheio de carisma, ou às vezes um líder político, ou às vezes um líder religioso. Ele faz discursos, ele causa divisão, ele joga uma certa multidão contra todo mundo e faz essa multidão ficar a favor dele. Ele manipula os pensamentos.
E ele atrai discípulos após si. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Atos. Atos capítulo de número 20. Atos capítulo de número 20. Verso de número 28. Eu vou ler os 3 versículos aqui. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como bispos para pastoreares a igreja de Deus, que ele comprou com seu sangue, do seu único filho. Eu sei que logo, o apóstolo Paulo está falando, eu sei que logo à minha partida surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar discípulos após si. Porque o verdadeiro ministro, ele atrai discípulos para Cristo. O próprio Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios capítulo de número 2, ele chega para a igreja de Corinto e fala assim, eu não quero saber quem é de Paulo e quem é de Apolo, porque Paulo é um cara sábio, ex-fariseu, que aprendeu aos pés de Gamaliel, um mestre da escritura, mas Apolo é o pregadorzão, fervoroso. Então as pessoas falam assim, eu sou de Apolo. Outras pessoas falam assim, eu sou de Paulo. Eu sou presbiteriano, eu sou pentecostal. Mas Paulo fala assim, nem presbiteriano, nem pentecostal, nem calvinista, nem arminiano, eu sou de Cristo. Eu sou cidadão celestiano. Vocês estão pensando como crianças. Porque o verdadeiro ministro, ele atrai discípulos para Cristo. Ele aponta para a igreja o caminho do palácio, ele aponta para o esposo, ele aponta o verdadeiro ministério, ele conduz. Os pastores, os mestres, os profetas, os apóstolos, o evangelista, ele conduz, ele aponta para Cristo, mas o falso ministério, ele aponta para si mesmo. É aquele famoso, depois vocês escutam relatos dos que ficaram do Mensageiros da Profecia. Tem uma parte do verso que fala assim, louvávamos a nós mesmos e não ao nome do Senhor. Então, é aquele que atrai louvor para si mesmo. Ninguém pode dividir a glória de Deus, porque do que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você não pode se vangloriar pelos seus talentos e pelos seus dons, porque senão o machado vai pegar na sua raiz. Ai daquele que se engrandece, que se ensoberbece. Provérbios 16, verso número 18 diz, o orgulho prediz a queda, a soberba precede a ruína. Porque quando eu tento, que aqui eu já vou falar o próximo, quando eu tento fazer esse quarto passo, que é aqui, o quarto passo para detectar um falso profeta, ele usa o ministério como um trampolim para buscar fama e poder. Chega um ponto que o falso mestre, o falso pastor, o falso evangelista, o falso profeta, ele já chegou num nível que ele quer fama, ele quer poder. E aí não basta ele ganhar, ele sugar a lã das ovelhas. Ele quer virar vereador, ele quer virar isso, ele quer virar aquilo. Ele vai tentar, de todas as formas, engrandecer o nome dele. Ele vai fazer filme no nome dele, ele vai fazer um tanto de coisa. Quinto passo. O falso... aqui também vai de encontro o falso evangelista. O falso evangelista é aquele, Deus é paz, ou Deus é amor. Pode continuar em pecado aqui, não tem nada a ver não, Deus te ama, né? Deus ama o pecador, é o discurso, né? O falso evangelho. Ele prega o falso evangelho. Aqui é o quinto passo. Ele prega o falso evangelho e não confronta o pecado. Gálatas 1:8 e no verso 9 também o apóstolo Paulo fala assim, se alguém vos anunciar outro evangelho, a qual eu vos disse, considere anátema. O que é anátema? Amaldiçoado. E aí? Se pregar outro evangelho, considere amaldiçoado. Pode descer um anjo do céu e pregar o teu evangelho, descredibilize. Fique, Isaías 8, verso número 20, fique com a lei e o testemunho, fique com as doutrinas, fique com aquilo que Paulo e que Cristo ensinou, que os apóstolos ensinaram. Sexto passo para você descobrir. O falso profeta aqui, ele é refém dos aplausos
Ele ama chamar a atenção das pessoas com seu carisma. E essa aqui é pesada, viu? Essa aqui não vai generalizar, não. Daqui a pouco vai... Ele ama... Enquanto eu vou falando aqui, você vai dando like, compartilhando essa live. Vai compartilhar. Já tinha que ter compartilhado, né, crente? Pelo amor de Deus. Refém dos aplausos e se inscreve no canal da Novo Ser. Refém dos aplausos. Ele ama chamar a atenção das pessoas com seu carisma e até mesmo com seus trajes. A edição vai colocar aqui o texto, eu não estou lembrando exatamente a referência, que fala que um sinal dos fariseus é que ele gosta de andar com vestes talares. O texto está falando isso. Se eu não me engano, lá em Mateus 23, se eu errar aqui, já coloca. Ele gosta de andar com vestes talares, ele gosta de orações altas, também não vai julgar o irmão que ora alto. Às vezes é uma forma de expressar. Né? Você não pode julgar o irmão só porque ele ora alto. Porque tem gente que tem a voz estridente, tem gente que aprende a conversar alto, que a família dele, todo mundo conversa gritando. Às vezes o irmão, ele chega na igreja, ele vai dar um glória, às vezes a pessoa mais enérgica, mais sanguínea, gosta de expressar. Às vezes eu gosto de gritar também, porque se eu não gritar, as pedras vão clamar no meu lugar, e eu não vou deixar nenhuma pedra clamar no meu lugar. E eu gosto de, às vezes, né, depende do momento de euforia, expressar em alta voz, mas é uma das características dos fariseus. Não quer dizer que eu levantei minha voz que eu sou fariseu, falso profeta, mas todo falso profeta fariseu, ele gosta de holofote, né? Ele gosta de chamar a atenção, e aí ele usa seus apetrechos espirituais, né? Sua oração, sua pregação, enfim. E a sétima, essa aqui também é polêmica, né? Fazer o quê? É a Bíblia, está lá em 1 Timóteo 3, né, que fala dos princípios porque um líder, ou que um pastor, um bispo, ele precisa ter para ele ser um pastor, para ele pastorear. E fala que ele tem que ser marido de uma só mulher. Mas lá em Efésios 5, no verso 22 aproximadamente, fala que tem que amar a Cristo, que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas aí, aqui que está a chave. No 7º passo para você descobrir um falso profeta, descubra quem ele é dentro de casa. Descubra como ele é com seus pais, se ele não for casado. Descubra, se ele for casado, como ele é com seus filhos e com a sua esposa. Geralmente o falso profeta, alguns têm até amantes, maltrata a esposa, humilha a esposa, né? É um péssimo pai e um péssimo marido. Isso são sinais dos seus frutos amargos. E aqui, pessoal, faltam mais 2 aulas. Essa é a parte 1, que a gente já está finalizando. A parte 1, a parte 2 e a parte 3. E aqui vou explanar para vocês mais um pouco sobre falsos profetas. Depois eu começo a falar sobre o verdadeiro ministério. Como que o verdadeiro evangelista, como que o verdadeiro profeta, como o verdadeiro apóstolo, o ministério apostólico, como que o verdadeiro pastor, o verdadeiro mestre, ele se comporta. Agora, nessa primeira live aqui, a gente denunciou o que é falso. E vamos levantar juntos aquilo que é o verdadeiro. Então, qual que é a lição? Eu deixo para vocês estudar os textos básicos, 2 Pedro, capítulo 2 inteiro. E estudar 2 Coríntios, estuda também Números, capítulo de número 22, para vocês estudarem sobre a vida de Balaão. E esses 7 passos aqui que eu passei para vocês, vamos deixar na descrição aí para vocês estarem estudando. E se você gostou desse vídeo, cara, compartilha para alguém, mesmo que não esteja mais ao vivo, mas compartilha para alguém, porque é um tema que as pessoas não gostam de falar, porque é um tema polêmico, sobre falsos profetas, sobre os falsos ministros. Mas se você gostou, dá o like aí, se você não deu o like. E se você não gostou, pode meter o dislike aí também. Dá seu comentário. Roger, eu não concordo. Pode ir jogar seu argumento que você não concordou ou a sua dúvida. E você lançando a sua pergunta aqui, nós vamos responder nas próximas lives. Então aproveite para perguntar, para questionar à vontade, para você aprender mais sobre essa temática que é pouco falada. E eu deixo a reflexão para você. Você tem sido um falso profeta? Nossa, Roger, misericórdia.
Porque um falso profeta não é só um cara que ele surge do nada, não é só um Henrique Cristo da vida, que surge do nada falando que ele é o Cristo, que ele é o Salvador, isso aqui, não. Às vezes o falso profeta é um cara que um dia amou Jesus ardentemente e hoje ele ama ele mesmo. Ele perdeu o amor por o Evangelho e ele vive em uma prisão, ele vive nos seus grilhões de pecado, os seus olhos estão cheios de adultério, está cheio de mentira. E perceba se não tem lobos nascendo dentro de você. Mate os lobos dentro de você. Mate os lobos, destrua o falso altar dentro de você. Para que não se acenda fogo estranho, que você possa ser justificado por Cristo, não por aquilo que você faz no ministério, mas por aquilo que você é, na sua forma de filho, de adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade. Longe dos holofotes, longe das câmeras, longe das lives, dos lucros, dos likes, longe de tudo, e que você se tranca totalmente no seu secreto e se derrama por amor a Jesus, sacrifica o seu espírito em adoração, em obediência, e aí você se torna um filho e você é justificado por isso. E aí você destrói esse falso altar e surge uma chama de adoração verdadeira sobre a sua vida. Que o Espírito Santo te abençoe hoje e sempre que nós possamos crescer em graça e em conhecimento. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.